Eu vou gravar agora um segundo vídeo aqui sobre o efeito Dunning-Kruger e síndrome do impostor. Olha só, onde vocês podem encontrar menção sobre isso, que foi ali que eu encontrei, foi num filme, num documentário que está no Netflix chamado A Terra é Plana. É um documentário em que o cara tá... Né, a construção do documentário mostra as pessoas da Terra plana que acreditam nisso, né, que o mundo é plano, toda essa história aí. Aí põe cientistas para contrapor a ideia. E é bem dialético, porque no final até mostra... Vou dar um spoiler. Tudo bem, porque é um documentário e tal. No final mostra um outro cientista, um fudido também, falando assim, olha, na verdade acho que a gente precisava ouvir esses caras, porque eles têm inteligência. Eles vão lá, fazem pesquisa, eles estão tentando provar a teoria deles, mas eles não vão encontrar, não vai ter como provar. Mas por que a gente afasta os caras? A gente podia trazer para perto, tentar fazer com que eles... explicando, eles se chegando com a gente já vem e fala, ó, tal coisa. Não olhar dessa maneira absoluta, por cima de tudo isso. Mas aí, tudo bem. Lá pelo início do filme tem lá um cientista que fala... Primeiro uma cientista fala da síndrome do impostor. A síndrome do impostor, segundo ela, e depois eu fui dar uma pesquisadinha, aí você dá um Wikipédia, você encontra. A síndrome do impostor é aquela que diz o seguinte, deixa eu acender um cigarete. Você é um cara bem formado, você é uma excelência na tua área, você se formou, estudou, fez de tudo que é certo, e você não se sente realizado, você não se sente apto para fazer discussões sobre o que você realmente é o expoente, o que você é o melhor, um dos melhores na área. Né? Inclusive, você se rebaixa perante pessoas que não sabem porra nenhuma do que estão falando. Né? Ela dá isso, ela fala dessa síndrome do impostor na relação de que alguns cientistas indo discutir a mídia, uma série de coisas com terraplanistas, mas isso dá para adaptar em tudo que é lado, tá? É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Essas pessoas realmente não conseguem ir bem. Foi mais ou menos o seguinte, quer ver? Vou dar um exemplo. Teve um jornalista, se eu não me engano, da Super Interessante, que ele se inscreveu no curso do Olavo de Carvalho. E aí ele se inscreveu e a ideia era saber como é que funciona a mente dos olavistas. E aí traçar um perfil do Olavo, transformar isso numa grande reportagem, acho que da Super Interessante, como falei, e tal, e fez um certo sucesso, tudo bem. A Jovem Pan acabou não perdendo a linha e chamou por debate um Olavete de curso, o caralho, que faz os cursos do Olavo, e chamaram esse jornalista. E a Olavete destruiu o jornalista. A minha mulher, a gente estava vendo, e a Tatá, a gente estava vendo esse debate, e ela falou assim, cara, esse jornalista não está indo bem por quê? E a gente não sabia, eu também não estava entendendo por que ele estava indo tão mal. Tá bom, o cara às vezes não sabe falar, o outro é mais carismático, não sei. Mas ele estava com toda a propriedade, ele tem uma certa isenção, ele é um jornalista formado, ele sabe não entrar no problema, ele olha de longe, ele é observador, ele é o cara, então ele teria que fazer aquela situação de maneira crítica, a construção da reportagem e tal. E na hora, ele fez um puta trabalho, ficou legal. Na escrita, às vezes o cara é bom na escrita, mas não é bom na fala. Tem que entender onde tá as potencialidades desse cara. Mas ele era o cara especialista, e especialista marginal que olha de fora e, pô, ele era o cara para traçar exatamente o fenômeno que tá ocorrendo ali. O Olavete, que tá totalmente dentro, ele tá no centro da coisa, ele é uma Olavete, tá ligado? Ele ama, ele dorme com o livro idiota lá dele, de cabeceira, o caralho. Ele foi muito melhor. Agora eu começo a entender que aquilo é a síndrome do impostor. Esse cara aqui, referência, o jornalista, não conseguiu referir o que ele fez de pesquisa. A outra síndrome, né, isso acontece muito, tá? Um cara é, às vezes, um craque, um cara que faz muito bem, mas ele se rebaixa e ele aceita que um que saiba menos tome a vanguarda, tome a frente das coisas e tal. Esse cigarro tá sem pólvora, não fica sem... Né? Aí... O outro efeito que aparece nesse filme, vocês podem olhar, e esse é fantástico, é o efeito Dunning-Kruger. Eu vou exemplificar, lembra que eu chamava o cara de tiozão de churrasco? Ah, o tiozão de churrasco. Quem que é o tiozão de churrasco? Já falei aqui, que aquele tiozão, ele é tiozão de churrasco mesmo. No churrasco, ele sendo churrasqueiro ou não, às vezes ele só tá no churrasco, ele é o cara dessas verdades. Essas verdades que não sairão das mesas de churrasco. Que não vão
Elas vão mudar a cabeça das pessoas que vão voltar para suas casas com raiva do tiozão churrasco ou achando que ele é um cara muito foda, que ele tem razão em tudo que ele fala, quando tudo que ele fala é só senso comum, opinião publicada. Pouca pesquisa, pouca evolução, pouca empatia pela ideia contrária, pouca discussão, a negação total do outro, a afirmação do eu. É só isso que é o tiozão do churrasco. O Olavo de Carvalho é um tiozão do churrasco, tem tiozão do churrasco que tem vídeo, que tem canal, tem tiozão do churrasco que não é velho, a gente fala tiozão, parece uns velhão de 50, 60, tem tiozão que é moleque, tiozão do churrasco, sabe de nada do que tá falando, mas fala pelos conteúdos. Tem o tiozão do churrasco que é acadêmico, formado pra caralho, sabe de tudo. Aí tem o tiozão do churrasco que é obscurantista, odeia academia, odeia quem estuda, mas bancou a escola pros filhos. Ele é peronomútil, né? Ele é obscurantista peronomútil. Quando é do lado dele, assim, ele... Não, aí meu filho estudou, é bem formado, tá? Minha filha, tá? Né? Mas aí quando o outro estudou algo que o filho dele não estudou, não, esse é um burro, pagou a universidade que é trouxa, eu sei muito mais e eu nem estudei, tá ligado? Os caras ficam assim, se regozijam, né? Parece que tá de gravata, assim. É o tiozão do churrasco, é o efeito Dunning-Kruger, ele não sabe de porra nenhuma. A única noção que ele tem é a noção da vida dele, comezinha, aquela situação, aquele bairro, os caminhos que ele faz de casa a tal lugar, casa padaria, casa mercado, casa açougue, casa trabalho, trabalho casa, os caminhos que os filhos, casa escola do filho, trabalho da mulher, tal, e ele fica nisso. Ele tem essa visão muito micro das coisas e ele acha que aquela visão micro vai ter que sobrepujar todas as outras, porque as verdades se encontram na vida dele, na forma como ele percebe o mundo. E ele não consegue conjuntar, não consegue ser empático, não consegue dialogar, e ele se fecha. É que nem aí entra o caso do tiozão, né, do efeito Dunning-Kruger, do intelectual também, que ele é muito apto em uma área, né, qualquer área, medicina. Só que aí o cara fica dando pitaco em economia, em filosofia, engenharia. E não sabe do que está falando, mas fala. Né? E fala, e assim, eu, por exemplo, eu posso falar de qualquer coisa, eu poderia falar, mas eu vou falar assim, ó, gente, aqui eu encontrei meu limite, tá? Não vou saber falar o porquê que uma ponte não cai. Se tem lei da gravidade e tal, tem estrutura. Eu paro aí, tem uma estrutura que vai impedir que a lei da gravidade puxe para baixo. Tá puxando, mas a estrutura tá segurando ao mesmo tempo. Parei aí. Os cálculos para isso, não sei fazer. Isso é engenharia. Eu posso falar de uma doença para um médico. Doença tal, mas isso aí não seria tal coisa, tal coisa. Aí ele vai falar, isso aqui tem verdade. Não, mas aquilo ali não tem. Por quê? Porque a pesquisa na área de biomedicina tal é tal, na área de biológica é tal, na área de medicamentos e química fina é tal, e pá. Quer dizer, aí é onde você se esbarra. Mas você pode ser um generalista em tudo, em nada. O generalista, né, é a espuma, né, que ele não vai aprofundar. Tudo bem, aí qualquer ser humano consegue ser isso. O problema é quando o cara tá na espuma, ele acha que aquilo é a verdade absoluta. E aí ele não consegue aprofundar, ele não quer, porque aí exige tempo, né, velho? 4 anos de estudo, 8 anos, vai saber quanto tempo. Aí o cara fala, não, eu cago pra isso, porque pra que o cara tem que ser doutor? Bela merda. Eu aqui sei de tudo, e o cara tá confortável. Aí o pior é a galera que compra o argumento do tiozão do churrasco, o argumento do efeito Dunning-Kruger. Né? E por que eu tô falando também desse efeito Dunning-Kruger? Porque tem um outro fenômeno acoplado a esse efeito, que é o fenômeno do grupo. O grupo, a aceitação social. O Ciro fala da aceitação social pelo consumo, por uma série de coisas. Mas há outras formas de aceitação social. Né? A maçonaria, a Rosa Cruz, o kardecismo, as igrejas, o que você quiser imaginar. O YouTube, o grupinho do YouTube, o grupinho do WhatsApp, das redes sociais todas. Ali a verdade está sendo ajambrada, pouca discussão, né? A galera, sexo dos anjos, a discussão total das coisas. Aí você fala, beleza, aplica alguma coisa. Pelo menos os grupos antigamente aplicavam isso e faziam alguma coisa. Não sai daquilo, é uma merda. Mas é a aceitação. E você não quer ser excluído do teu grupo onde você estava sendo aceito antes. Eu sempre tive o perfil de lobo solitário. Vou pra lá, vou pra cá, foda-se, sempre tomo porta na cara. Sempre sou traído por algum momento vou perdendo essa... E tudo bem, é a vida, cada um tem que saber do seu tipo de perfil. Né? Mas o problema é que a maior parte das pessoas se importa muito com isso. E elas não querem ser excluídas, velho. Elas se sentem mal realmente. O YouTube se sente mal. Você viu um vídeo do moleque lá que perdeu 100 mil inscritos, mamãe falei? Ele tá mal.
O Nando Moura, alguns tempos atrás, também mal pra caralho. A esquerda catando o caco no chão, todas elas com seus canais com menos de 500 mil inscritos, né? Todas elas brigando por seus espaços e cotovelos e tal. Aí o cara não tá satisfeito com o formato que ele fez do escopo, ele não consegue crescer muito. Isso acontece também comigo. E aí o cara fica insatisfeito algumas vezes, reclama, tira férias, faz isso, descansa, não sei o que, volta, vou pensar. Aí normalmente o cara fala, puta, a culpa não é minha, a culpa é do outro, velho, o inimigo são os outros, o inferno são os outros. Ele não consegue parar e pensar. E eu falo disso também em relação à manifestação do dia 26. A manifestação do dia 26, a esquerda não quer dizer a real. Teve gente pra caralho na rua pra apoiar o Bolsonaro. Mas não era gente pra caralho como era nas manifestações pela queda da Dilma, aquelas manifestações contra a corrupção, onde conjuntou todos esses grupos de verde e amarelo aí. Foram lá todos de verde e amarelo. Ou de azul, MBL. Não teve tanta adesão. E também não manda um recado pro presidente dizendo, você tá tranquilo, vamos fazer o que você quer. A fala lá era proto-fascista. Ou melhor, antidemocrata, não proto-fascista porque é outra coisa. Antidemocrático. Fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. Acabou com a Constituição, acaba com a República, ditadura nessa porra. Só que o Bolsonaro percebeu que ele não tem isso, ele não tem essa força. Ele pode forçar. Ele pode tensionar, mas ele não tem essa força. E aí, tensionando, se ele joga a moeda ali, chance metade. Pode dar certo, pode não dar certo, metade. Não tem uma construção social, porque assim como eu estou falando desses grupos aí, grupeiros de WhatsApp, aí eu falo dos que eu conheço, dos que eu participo, todos. Eu não sou de grupo de bolsominion, mas a mesma coisa lá, eles também não vão para atividade lá, eles não saem, o sexo dos anjos dos bolsonaristas é isso. É que o PT é um câncer, a esquerda é ruim, isso aqui é tal, é mito. Aí um monte de desenho em forma de palavra lá, com as letras, faz uns desenhos, é isso. É aquelas, stickers que fala agora? As imagens assim em PDF que os caras põem no WhatsApp, é isso. E fica nisso, comentário de notícia. E notícia da onde? Das que eles leem. Porque o resto da mídia comunista é contrária e tal. É um mundo muito complicado. Os caras se isolam de uma maneira onde só eles têm a razão e mais ninguém tem razão. E eles têm essa razão, é a caverna, velho. Tá todo mundo na caverna, todo o resto está na caverna de Platão. E eles, os magnânimos, os magníficos, têm a luz, eles estão fora da caverna. Quando é o contrário, na verdade. A maior parte das pessoas da civilização não concorda com aquilo. Eles estão numa caverna, mas eles falam que não, é o contrário. E esses grupos de gurus, de galera que, né, tem essa coisa, né, vira um mito, a personalismo, né, essa porra toda, na verdade é o contrário. É eles que estão numa caverna e o resto da galera tá por aí. Tá? Nem tá aí pra porra nenhuma, tá? Entendeu? Não é porque são esclarecidos também, é uma coisa diferente. O efeito Dunning-Kruger ele mostra muito isso. O petismo, o terraplanista, o bolsonarismo e também boa parte do cirismo é isso. É um grupo social em que você tem que dizer sim, amém para tudo. Só que tem uma coisa diferente, eu posso falar pelo cirismo. Não que eu seja um cirista, mas eu sou pedetista e adoro Ciro Gomes. Não sou cirista que estou no PDT. Diferença. Aquela questão lá do homem no partido, homem do partido. Né? O conflito de Sartre lá. Né? Já decidi por mim, aí cada um que decida por si. Né? Porque eu não sou muito amigo do PDT, eu sou do PDT. Eu tenho compromisso, tenho lado, tem formas de agir, tem coisas éticas para fazer em relação a isso e tem uma certa moral vigente. Né? E aí quem não topa, não dá para ficar falando que é isso, que é aquilo, que se o Ciro... Não, para, fica aí, numa posição boa aí, não tá afiliado, fala o que se quiser, mas não vem querer cantar de galo em cima de quem tá. Né? Aí eu também tenho que pontuar as coisas, mas também tem um problema que tem uns ciristas que são assim, ó, eles são surdos para as questões de quem tá botando um dedo de fora, falando, tá errado isso aí, mano, e se fosse por tal pensamento? Então, o que eu estou falando é o seguinte, há um enchimento de egos e de verdades e de razões todas que não conjuntam, não conseguem conversar. E dizem ambas defender a mesma coisa, quando nenhuma das duas está defendendo. Porque tanto o Ciro já falou, não conjunto com o PT. Por isso, ele dá toda uma história. E não tiro razão do Ciro, porque no PDT já tem essa máxima também que o PT é um partido traíra. Fez com Brizola, mesmo assim o Brizola foi homem suficiente para falar, ó, tô passando o bastão, tô velho. Não escolheu o Lupe,
Falou, vai Lula, vai você. Coisa que o Lula agora, quase na mesma idade que o Brizola fez isso por ele, não está fazendo para o Ciro. Não tem que fazer, mas pelo país, deixa eu tirar, porque senão o meu queixo fica cortado, mas pelo país deveria fazer. Então, conjunta, né? É a memória afetiva do que foi o trabalhismo pós 88, a passagem, tal, o que aconteceu e não fizeram. Mas também há um cirismo que não está ouvindo o que o próprio Ciro está falando, que ele não quer ser Deus na Terra, ele não quer ser o novo Lula, que ele não é sebastianista. O mito de Sebastião, né? Vocês sabem, né? Dá um Google aí e procura. Ele não está voltando, ele não é o Sassamutema, porra, salvador da pátria. O trabalho é amplo, não depende só dele. Porque se depender só de um homem, o que você faz com um homem que vai incomodar seus interesses? Você vai lá e mata esse homem. Então, se tudo se encerra no Ciro Gomes, acabou, é só matar o cara, prender, acabar com ele politicamente, como estão fazendo com o Lula, como fazem com todo mundo. É só isso. O Ciro quer que tenha um monte de pedetistas, não é um monte de Ciro Gomes. Não é um monte de Lulas. Ele quer que tenha um monte de ativistas, militantes, prontos, com um compromisso, que não fazem fogo amigo. Ele quer isso. A galera se escute, estude, tem que estudar. Não acredito no maluco que fala que não tem que estudar, que isso não serve pra porra nenhuma. Porque esse cara que tá falando isso tá estudando. Mesmo que não seja formalmente, ele tá estudando. Tá lendo aqui, tá lendo ali, tá lendo ali. Que ele quer ser o espertalhão. É o espertinho. Cuidado com o esperto. Tiozão de churrasco. Tá? Estudem. Vão atrás, peguem as teses, leiam as teses. Não precisa ser só acadêmico. Intelectualzinho de academia já encheu o saco. Não funciona, não dá certo. Partido de quadros, partido de intelectuais, partido de militantes. Ou partido de massas. Qual partido queremos? Como seremos? Uma mistura disso tudo. Tem que ter o intelectual, tem que ter o agitador de massa. Tem que ter a militância boa, capaz de fazer o trabalho, cumprir as tarefas. Tem que ter os intelectuais também, todos são importantes. Isso é um discurso velho, antigo, essa esquerda miliano, que fala, desde mais de 70 anos que se discute o que um partido tem que ser assim ou assado. O Ciro não quer ser Deus na Terra, ele não é o maior cara que sabe de tudo, não, ele chama a gente para aprender com os caras. Ele falou do Zacconi, por exemplo, no debate lá da polícia antifascista, que é um delegado, falou, Zacconi, e agradeceu publicamente que o Zacconi ajudou ele na parte de segurança pública. E o Zacconi é de outro partido. Por que você não pode ouvir um outro partido? Tem que ouvir, às vezes a tese boa tá com esses caras. Entende? Não é só o PDT que vai produzir as melhores teses. O PDT vai ter que copiar as teses boas e trazer. Só que tem que trazer para cá com o sentido do trabalhismo e do nacionalismo, não no sentido identitário, sectário, excludente, fogo muito amigo, vendido, isso, aquilo, não pode. Tem que ser uma coisa densa, coesa e feita. E fazer os melhores avanços, os melhores sinais para que esses caras venham para o partido. Se encontrem aqui, se percebam aqui, a gente tem que saber receber esses caras. Não tem que todo mundo pensar igual. Caralho, a dialética é boa para isso. Agora, dentro do partido você discute. Para fora, publicamente, você ficar dando porrada no PDT ou nos membros do PDT até que eles provassem que eles não são o que são, ou que estão sendo acusados de serem, isso é absurdo, isso é covardia, velho. Entendeu? E aí tem gente filiada no PDT fazendo isso, tem gente que não é filiada do PDT, mas que diz que é cirista, que gosta do Brizola, fazendo isso também. Tá todo mundo errado nessa porra. Tá? E eu não tô falando que eu sou o único certo. Eu não quero também me transformar em guruzinho, pelo amor de Deus, hein, velho. Veio uma menina aí falar que eu tinha que ser um líder, aí que o Ciro tinha que... Não tenho saco, não tenho tempo, não tenho estrutura mental para isso, emocional. Talvez lá daqui 20 anos eu tente alguma coisa nesse sentido, mas a coisa tem que acontecer, caminho tem que ser feito. Né? O cara não nasce, acordei líder, acordei guru, acordei gênio da raça, vai se fuder. Esse tipo de papo já encheu o saco, velho. A gente está repetindo o século passado de novo, e as pessoas estão caindo de novo, e gente próxima caindo de novo nessa porra de repetir o século passado. Essa que é a merda. Vamos repetir como farsa agora. As coisas ocorrem, tragédia, e vão se repetindo, é farsa. As bolas já foram cantadas, as pessoas não estão se dando conta do que está acontecendo. E eu me preocupo. Eu me preocupo com isso. Certo? Então dá uma pesquisada vocês aí sobre a síndrome do impostor, o efeito Dunning-Krug. Dunning com 2 N's no Dunning, no Nin, né? Dunning. Krug é Krugg, tá? Dunning-Krug. Tem
tem um hífen ali no nome e tal. É a síndrome do impostor, ou impostor síndrome, um troço assim. Dá uma olhada lá, que impostor dá igual, né? Impostor é impostor em qualquer país, em qualquer idioma, né? Impostor é impostor, né? Então tá bom, um abraço pra vocês aí. É que nem propaganda. Propaganda é uma palavra fantástica, porque todo idioma entende propaganda, né? É a palavra grega, né? Propaganda. Propaganda. Porque eu tô viajando agora, que eu comecei a devaneio. Então tchau, um abraço, um abacate do devaneio. Um abraço.